Bom, meu nome é Ganga Kemba, de Maria Padilha, sou Nganga de Quimbanda e bruxo luciferiano e hoje eu vou falar sobre a trindade luciferiana, né? A trindade luciferiana dentro da Quimbanda. Diego, trindade luciferiana dentro da Quimbanda, sim. Trindade luciferiana dentro da Quimbanda, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá, gente. A trindade dentro da Quimbanda, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, a trindade dentro da Quimbanda tem a ver com, né, uma forma de se contrapor ao processo cristiânico ou do cristianismo, né? Lembrando que a Quimbanda é uma das poucas religiões que ainda resiste ao contexto cristão. Por que resiste ao contexto cristão? Porque vamos lá. Você pega o candomblé, né? Candomblé brasileiro. Muitos são os candomblés brasileiros que têm o sincretismo, né? E mesmo os pais de santo, as mães de santo não aceitando isso, né? Muitos são os candomblecistas que até hoje, né, precisam levar seus filhos de santo para serem batizados na Igreja Católica, né? Ainda precisam levar seus filhos de santo para serem batizados na Igreja Católica, né? Uma religião como o candomblé, né, com seus orixás, deuses do panteão iorubá, né, que não tem nada a ver com o cristianismo, mesmo assim ainda tem muitas das pessoas, dos sacerdotes, que levam seus filhos para serem batizados na igreja, né? Umbanda então nem se fala, né? Porque a Umbanda aqui no Brasil, ela morde um pouco, né? Ela morde um pouco do contexto da macumba carioca, que sim, na macumba carioca já se havia, né? Já se havia algumas imagens católicas ali para simbolizar os santos ou os orixás, né? Ou até mesmo entidades, né? Então, o processo de sincretização ela já começa, né, a ser um pouco mais latente nas senzalas. E aí, isso permanece até a divisão entre a Umbanda e a Quimbanda. Como a Quimbanda começou, muitas pessoas acham que foi por Aloysio Fontenelle, né? Não. A Quimbanda já tem uma conotação demoníaca desde quando os, né, nomes famosos como Juca, esqueci o nome do cara, mas eu sei que existia vários quimbandeiros que já se trabalhava com magia negra, né? Já se trabalhava com magia, inclusive por debaixo dos panos, né? Por debaixo dos panos, muitos senhorzinhos, né, iam atrás desses para obter aí alguma vantagem através das magias, né? Quando essa situação passou a ser mais latente, ou seja, a Quimbanda começou a ganhar mais força, né? Aloysio Fontenelle foi um dos autores, e tem gente que é da Quimbanda, né, que defende ainda uma Quimbanda cristiana, crística, né? Como assim, Diego, uma Quimbanda crística? Uma Quimbanda que as pessoas tentam ali passar por cima dos panos, falar que a Quimbanda não pratica coisa ruim, né? Conheço alguns sacerdotes aí que até hoje não aceitam que a Quimbanda pratica magia negra, né? E aí fala que isso é racismo e que não sei o que, e bababá, e vamos lá, né? Que a Quimbanda sempre foi um culto amoral, sempre foi, né? Desde os seus primórdios. Então, não foi por conta do Aloysio Fontenelle, né? E aí as pessoas falam: "Ah, Exu não é o diabo, os Exus não são os diabos", mas vamos lá. Exu quando ele quer ser o diabo, ele é, né? Como Exu é um espírito amoral, ou seja, ele não segue uma questão de moralidade como é no cristianismo, Exu sim, ele pode ser considerado sim um diabo, né? Só que o problema é que ainda temos sacerdotes que querem defender essa bandeira, né? Inclusive criaram aí a tal da marcha para Jesus, né? A marcha para Exu, né? Para falar que Exu não é o diabo. Mas esses mesmos que foram para a marcha para Exu, né? Continuam na rede social falando que Exu é o diabo, que Exu é isso,
que Exu aquilo outro, ou seja, marcha para Exu foi apenas uma forma de marketing para muita gente, né? Então vamos lá. Diego, então você defende que na Quimbanda se cultua o diabo? Gente, não é que eu defendo que na Quimbanda se cultua o diabo. Eu defendo que Exu dentro da Quimbanda ele é sim um diabo, né? A partir do momento em que eu não tenho as regras do cristianismo dentro do culto de Exu e Pombogira, que eu não sigo esses contextos, né? Exu passa a ser o diabo. Hipocrisia da parte dessas pessoas que tentam falar Exu não é o diabo, mas vamos lá. A igreja sempre condenou quem praticasse outras coisas que não a igreja queria. Ou seja, se fugia do contexto do cristianismo, tudo aquilo ali era condenado, era classificado como demoníaco, como diabólico, né? E aí, Diego, mas aí você quer... Não, gente, vamos lá. Enquanto tivermos pessoas que querem defender essa bandeira, cara, vai continuar sendo essa palhaçada que nem nós vemos. A religião acabou. A religião acabou. E a Quimbanda não é uma religião. Muitas são as pessoas que falam, Quimbanda é uma religião. Não, Quimbanda nunca foi uma religião. Quimbanda é a prática do curador. É aquele cara que cura. É aquele cara que utiliza-se do seu conhecimento magístico, né? Seu conhecimento de ervas e por aí vai. Esses conhecimentos é que fazem com que a pessoa, né? E aí é que tá. Ele não segue a moralidade cristã. Se precisar evocar Exu para curar uma pessoa, e aí vamos falar o que são dores. Tem pessoas que sentem dor de amor. Diego, dor de amor não existe. Na sua visão, hoje não é. Mas pensa numa hora que você tiver com uma pessoa e você tiver cega de amores por essa pessoa. E aí, na sua cabeça, você acha que hoje as coisas não funcionam dessa forma. Mas se você tiver cega de ódio por alguém, se você tiver cego de amor por uma pessoa, você vai procurar quem? O cara que faz magia amorosa, que faz amarração, que faz tudo isso, né? E aí eu te pergunto, não existe dor de amor? Então tudo que é dor é responsabilidade de nós, como quimbandeiros, acabamos fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho que nenhum bandista quer, né? Agora não quer, né? Agora quer, né? Porque até então, preto velho, caboclo não trazia dinheiro, né? Agora os umbandistas, com essa ideia de, não, mas a minha umbanda não é a umbanda do Zélio Fernandino de Moraes, não é a umbanda branca do Zélio Fernandino de Moraes. Agora vocês falam isso, né? Por quê? Lá atrás, os caras metiam um pé na quimbanda, falava que não pode fazer amarração amorosa, não pode fazer outras coisas, né? E aí, ó a hipocrisia batendo na porta do umbandista, ó a hipocrisia batendo na porta desses religiosos que fala que não faz, mas por debaixo dos panos faz, né? A diferença é que aqui em Banda, né, a gente já assume que os nossos Exus são diabos. A gente já assume que nossos Exus são diabos e a gente não tem medo de ser rechaçado pela Igreja Católica ou por qualquer outra religião que se intitule cristã. A gente não está preocupado com isso. Pelo contrário, a gente está cagando e andando por esse povo que quer ir viver uma vida certinha, bonitinha. Não, por isso que eu hoje sou luciferiano, né? E tô cagando e andando para essa galera que, não sei o que, eu já ouvi muitos anos atrás, inclusive de um ex-sacerdote meu, né? Que vinha com essa ideia, não, você não pode falar porque a religião já é perseguida. E se você fala que o bagulho é do diabo, aí que as pessoas vão perseguir. Nós estamos em 2024, né? Nós estamos em 2024, né? E a maioria das pessoas que perseguem a gente, depois, por debaixo dos panos, são os que mais procuram a gente, né? Quantas e quantas vezes eu fiz trabalho para evangélico? Quantas e quantas vezes fiz trabalho para esses que são religiosos, né?
quando na realidade não são. Na verdade, eles não sabem nem o que eles estão cultuando, né? A gente já sabe que os nossos Exus e as nossas pombogiras, quando precisam ser, são os diabos. E é por isso que dentro da Quimbanda existe o que nós chamamos de Trindade Maioral. Por que a Trindade Maioral, Diego? Por que existe a Trindade Maioral? A Trindade Maioral nada mais é do que uma forma de você se contrapor aos conceitos cristãos. A Quimbanda, por ser um culto de resistência, e sim. A Umbanda é um culto de resistência. O Candomblé é um culto de resistência. Não, não é. Não é. Candomblé e Umbanda não são cultos de resistência. A Quimbanda é um culto de resistência. Por que a Quimbanda é o culto de resistência? Porque nós trabalhamos com o espírito de ancestrais que foram até então lá atrás mortos, tiveram suas famílias estupradas, tiveram suas famílias, né, extintas da face da terra e vieram para cá, para o plano espiritual. E não, eles não são pokémons, né? Porque na Umbanda e nos outros cultos, essas entidades têm que vir amordaçadas, não podem trabalhar com magia, não podem falar o que querem. Eles têm que ficar amordaçados porque eles não podem falar o que querem. Eles têm que viver na base do cabresto. E dentro da Quimbanda não. Dentro da Quimbanda, Exu e Pombogira são os donos do culto. E se eles são os donos do culto, eles falam e fazem aquilo que eles querem. Eles fazem e falam aquilo que eles querem, né? Não tem uma mordaça, não tem, né, um cabresto para segurar Exu, né? Se ele tiver que fazer a parte ruim, ele vai fazer. Se ele tiver que fazer a parte boa, ele vai fazer. Esse é o entendimento do Exu e da Pombogira. Então, o entendimento muitas das vezes do que é certo e errado para nós não é um entendimento de certo e errado para o Exu, né? E aí é que tá. O que é o certo e o que é o errado? O que é justiça e o que é injustiça? Se você for pegar, de fato, o que é justiça e o que é injustiça, tá. Justiça é o cara entrar na sua casa, né? Estuprar sua mulher, matar seus filhos, te encher de porrada, né? E sair como se nada tivesse acontecido. E aí você chega, vai querer buscar, né, vingança, e aí as pessoas falam: não, você tem que perdoar, porque ele não sabe o que estava fazendo, não sabe o que estava fazendo. Entrou para dentro da tua casa, estuprou sua mulher, matou seus filhos, te espancou, te deixou amarrado, te deixou você vivo para ver essa situação. E não, você não pode sentir vontade de querer se vingar de um cara desse. Não, você não pode. Por que você não pode? Porque você é cristão, porque você é um bandista. Então você tem que perdoar quem fez mal para você. Ou seja, você tem que dar a outra face para quem fez mal para você. E aí entra a trindade luciferiana, né? Lúcifer, Astarote e Beelzebul, né? Que na verdade dentro da Quimbanda, a trindade Lúcifer, Astarote e Beelzebul significam Exu, Rei das Sete Lira, Exu Mor e Exu Rei das Sete Encruzilhadas, que são os 3 Exus maiorais, considerados maiorais dentro da Quimbanda, né? Diego, e a visão de maioral? Maioral, dependendo da casa, tem a sua visão, mas sim, a trindade luciferiana dentro da Quimbanda, o que representa a trindade luciferiana dentro da Quimbanda, né, seria Exu Rei das Sete Lira, né, que representa Lúcifer, Exu Rei das Sete Encruzilhadas, que representa Astarote, e Exu Mor, que representa Beelzebul. E aí nós temos, sim, o Exu Lúcifer, que é o Exu Rei das Sete Lira, Exu Beelzebul, que é o Exu Mor, e o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, que representa Astarote, né? Ou Astarte, né? Então nada mais é do que uma representação, ou seja, a trindade maioral dentro da Quimbanda representa esses 3 Exus, né? Algumas casas vão falar que não, né? Que existe a trindade maioral, Exu, que existe a trindade maioral na mão desses daimons, mas aí é que tá, dentro da Quimbanda não existe deuses. E se dentro da Quimbanda não existe deuses, então
Ah, mas os maiorais dentro da quimbanda não são cultuados? Indiretamente são. Indiretamente são, né? Não são diretamente, ou seja, você não vai invocar Lúcifer, você não vai invocar Beelzebul, não. Você vai invocar Exu Lúcifer na visão de Lúcifer, a divindade, mas não, ele é um Exu. Você vai invocar Beelzebul como Exu Beelzebul, porém como Exu. Então, dentro da Quimbanda, o culto é para Exu. Então, a trindade dentro da Quimbanda são esses três Exus. Exu Rei das Sete Liras, Exu Rei das Sete Encruzilhadas e Exu Mor. São esses três que compõem a trindade. Há casas que vão entender isso de uma forma diferente. Vão falar, não, que maioral é o meu Exu. Realmente, dentro de cada casa, né, o maioral daquela casa é o Exu da pessoa. Né? O maioral daquela casa é o Exu da pessoa. Mas vai ter casas que vão adentrar a esse entendimento do maioral ser Lúcifer, Astarote e Beelzebul, né? Que compõem a trindade. Mas a lógica dentro da Quimbanda, como a Quimbanda é um culto a Exu e Pombogira, né? A lógica é que os maiorais representem essas divindades. Exu Lúcifer, como Exu Rei das Sete Liras, Exu Beelzebul, que representa Exu Mor, e Exu Rei das Sete Encruzilhadas, que representa Astarote. Essa é a composição da trindade maioral. Então, quando as pessoas falam, ah, então quer dizer que vocês não cultuam daimons dentro da Quimbanda? Indiretamente não. Diretamente, vamos dizer assim, né? Diretamente não tem ninguém que incorpore daimons. Pode até ser que algumas quimbandas façam pactos na alta magia. Mas aí é que tá. É o que eu falei em vídeos anteriores, né? Se o cara é quimbandeiro e tem conhecimento na alta magia, sim, ele pode muito bem fazer os pactos na alta magia. Nada impede do que, se ele tem aquele conhecimento, se ele tem aquela prática, ele pode muito bem fazer os pactos na alta magia, com Lúcifer, com Beelzebul, com Astarote, é igual aqui na minha casa. Eu faço pacto com todos eles. Faço pacto tanto na alta magia quanto na quimbanda. Só que aí na quimbanda se faz pacto com Exu Lúcifer, Exu Beelzebul ou Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Ou qualquer outro Exu. Dentro da quimbanda você faz pactos com Exu. Dentro da quimbanda você faz pactos com Exu. Agora, dentro da trindade maioral, na alta magia, né, que são com daimons, aí é uma outra situação de alta magia que não tem nada a ver com a quimbanda. Então as pessoas precisam aprender a separar as coisas uma da outra, né? O problema é que hoje em dia tem muito cara que tem uma vivência muito grande dentro do ocultismo, né? Já participou de diversas ordens e quer trazer esses mesmos conceitos do ocultismo para dentro da quimbanda. Funciona até um certo período, até uma certa parte. Depois, a situação não está tão assim, né? Até porque não tem como você incorporar Diamonds na Quimbanda. Não tem como você incorporar Diamonds na Quimbanda. Até porque seria muita petulância da parte de muitas pessoas dizer que você incorpora um Daimon, uma divindade, um deus, no seu corpo físico. Até porque os Daimons não sentem necessidade, não têm necessidade, até porque somos nós seres humanos que procuramos eles. Somos nós seres humanos que procuramos eles, né? Não é eles que vêm. Aí tem uns loucos aí de vez em quando que fala que sonha com Lúcifer, com Beelzebul, com Astarote e com os Daimons que tem por aí. E a verdade é, por que Lúcifer iria procurar um Hellis mortal comedor de arroz e feijão? Por que Beelzebul iria procurar um Hellis mortal de comedor de carne e churrasco no final de semana e bebedor de cerveja? Será que é porque Beelzebul está querendo um churrasco e a cerveja também? Quantas e quantas pessoas fazem a invocação desses daimons? E sim, eles entregam oferendas, banquetes para esses daimons. E aí eu te pergunto, esses daimons vão deixar de comer esses banquetes com esses caras
para ir atrás de você, um Hellis mortal fudido? Um Hellis mortal fudido? Não. Eu tô vendo, né, fulano de tal, que ele tá fudido, que ele tá lascado, e aí eu vou lá fazer um pacto com ele para que ele... Porra, meu irmão, se você não tem condição nem para colocar um pão dentro de casa, você acha que Lúcifer vai ir atrás de você para te dar dinheiro, para te dar tudo em troca da sua alma? Se você não tem porra nenhuma, você não é ninguém. Quanto que a sua alma você acha que vale? Quanto que a sua alma você acha que vale? Ah, Diego, mas as pessoas falam de pacto de almas. Só que tá, meu querido, minha querida. Um daimon não é como Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda, né? Ainda, procura você, ainda procura você, mas na verdade não é nem ele que procura você, é você que procura ele, que você ainda está naquela fantasia, achando que Jesus vai te salvar. Só que dentro da Quimbanda e dentro da alta magia luciferiana não existe um salvador. Não existe um salvador. Lúcifer não vai te salvar dos perrecos e dos perrengues que você está passando. Beelzebul não tá nem aí para você fudido. É você que vai até ele para fazer uma pactuação. É você que procura ele para fazer uma pactuação para você deixar a sua vida de merda, para você ser alguém amanhã, né? E aí cai nessa ideia desses falsos profetas, falsos magistas, falsos quimbandeiros e quer vender para você uma salvação que não existe. Achar que você fazendo um pacto com Lúcifer, com Beelzebub e com Astaroth, né, que você vai ser salvo, né? E não, muito pelo contrário. Se você faz pacto com essas divindades, enquanto você está em vida, né, você vai trabalhar para eles. Diego, eu vou trabalhar para eles sim. Ou você acha que Lúcifer vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar tudo e não vai querer nada em troca? Ah, mas ele não quer minha alma? Sua alma não vale nada para ele, meu querido. O que Lúcifer vai querer é o que você vai proporcionar para ele. É o que você vai proporcionar para ele. Lembrando que esses daimons, eles estão intimamente ligados ao que nós chamamos de vaidades humanas ou pecados capitais, né? Pecados capitais. Ou seja, Beelzebub, por exemplo, também representa o pecado, né? Alguns pecados. Lúcifer também representa alguns pecados, né? Então, quando você para com essa ideologia, né, de pecado e você se entrega para Lúcifer, se entrega para Beelzebub, se entrega para Astaroth, é isso que eles vão te proporcionar. É isso que eles vão te proporcionar, né? Então, se eles vão te proporcionar uma vida sem pecado, né, uma vida sem pecado, é isso que você vai passar para eles. É isso que você vai dar para eles. Uma vida sem pecado. Você vai viver uma vida sem pecado. Ou seja, vai ter dinheiro, vai ter mulher, vai ter uma vida muito boa, por sinal, né? E como é a trindade luciferiana, você é responsável por tudo aquilo que você faz. Você é responsável por tudo aquilo que você faz. E aí, quando você for para o outro lado, né, depois que você morrer, seu pecado não, seu pacto vai junto. E aí, provavelmente, você vai trabalhar. Você vai trabalhar nas fileiras de espíritos deles. É por isso que existe Exu Lúcifer e Exu Beelzebub, que são nada mais, nada menos que pessoas que fizeram pactos enquanto estavam em vida. Exu Beelzebub, né? É um morto, né? Um morto que tem uma pactuação com Lúcifer, que tem uma pactuação com Beelzebub, morreu com essa pactuação e hoje ele volta nas fileiras de espíritos com o nome de Beelzebub. Mesma coisa Lúcifer. São espíritos de mortos que fizeram pactos com essa divindade Lúcifer e hoje voltam com o nome Lúcifer, né? Então eles, ou você acha que você, depois que você morrer, depois que você, né, ir para o outro lado, que Lúcifer vai te perdoar, que o seu pacto para ele não funcionou e aí você vai voltar para o céu. Esses espíritos são espíritos de mortos, por isso existe Exu Lúcifer e Exu Beelzebub, né?
Porque são espíritos que fizeram em vida pacto com essas divindades, tiveram muito mais do que só dinheiro e só fama. Muitos deles, inclusive, trabalhavam dentro da alta magia e da alta magia negra, né? E conquistaram aí seu lugar nas fileiras junto aos deuses da Trindade, né? Essa é uma teoria, né? Também não é comprovada, mas essa é uma teoria mais provável do porquê que existe Exu Lúcifer e do porquê que existe Exu Beelzebul, né? Ou seja, pessoas que fizeram pactos em vida com essas divindades e hoje retornam das fileiras dos serviçais do grande Lúcifer e do grande Beelzebul, né? E hoje trabalham como Exu, né? Então, trabalharam, né? Trabalharam não, serviram a eles enquanto estavam em vida e vai servir a eles depois de morto, né? Essa é uma das teorias, né? Existem outras teorias também que não são comprovadas, mas sim, a mais provável e a mais lógica do porquê existe Exu Lúcifer e do porquê existe Exu Beelzebul é por causa disso. São seres que foram encarnados, tiveram vida terrena, né? Tiveram conhecimento da alta magia, né? Tiveram conhecimento da alta magia e fizeram pacto com essas divindades. E hoje são poderosos mortos e vestem o manto de Exu Beelzebul e de Exu Lúcifer. Simples assim, né? Então a lógica mais provável é essa. Agora tem outras teorias aí que comprovam outras coisas. Por isso que eles vêm em nome da Trindade. Lúcifer, Astarote e Beelzebul, né? Na verdade são Exu Rei das Sete Liras, ou Exu Lúcifer, Exu Mor e Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Esses são os que compõem a Trindade Maioral, beleza? Agora tem outras quimbandas que vão ter uma outra explicação, um outro entendimento com relação à Trindade, né? Mas isso é só um ponto de vista meu com relação à lógica, o do porquê existe Exu Lúcifer e o do porquê existe Exu Beelzebul, né? A lógica mais correta, principalmente eu que trabalho com alta magia, que estudo e pratico alta magia e também sou iniciado em duas tradições de Quimbanda, né? Sou iniciado em duas tradições de Quimbanda. Então a situação mais lógica é essa, né? Exu Beelzebul, né? É um Exu que veste a roupa e o nome Beelzebul, porque enquanto estava em vida, né? Foi um grande mago, foi um grande magista e sim, fez pactuação com essa divindade. Assim como o caso Lúcifer, também a mesma coisa, né? Então é isso. E Diego, gostei da sua explicação, né? Se você também não gostou, o problema é seu também, né? A gente aqui está dando um nosso ponto de vista, o nosso ponto de vista, lembrando que o meu ponto de vista não é o ponto de vista da Quimbanda, né? Mas eu como praticante tenho esse ponto de vista, né? Mas a gente também está aberto a diálogo. Então significa que a minha visão, o meu ponto de vista não é o mesmo ponto de vista de todo mundo, né? E se você gosta, e sim, cada casa de Quimbanda, cada família de Quimbanda tem uma outra, tem uma visão, tem uma forma de se, fazer o que tem que ser feito, tem uma forma de se expressar da forma que tem que ser expressada e por aí vai, beleza? Então é isso, pessoal. Querendo marcar consultas oraculares, trabalhos magísticos, entre em contato com a gente, as informações vão estar aí abaixo do vídeo. Uma boa tarde a todos, uma boa noite a todos, sucesso, fui!